Bom dia, senhores operadores. Sou Nilson Almeida. Vou iniciar minha análise do mercado, abertura do mercado americano e do mercado brasileiro. Eu sou um operador virtual, estou estudando para obter um certificado de agente autônomo de investimento e um certificado de análise técnica. Quero operar numa mesa proprietária e operar no meu próprio capital. Verificando uma nova métrica para fazer a leitura, estou propondo as 4 telas verticais, sendo que a primeira, à esquerda, em cores próxima ao vermelho, porque há uma mística de 2 trimestres negativo na economia americana. A mística de 2 trimestres negativo pode estar representada por essa grande queda, levando até esse nível mais forte que nós colocamos aqui em destaque. Porém, há um pullback dizendo que o pleno emprego e a maneira com que as pessoas continuam consumindo permite que essas empresas tenham lucro. Porém, um nível já foi testado e esse nível agora está em xeque. Ou seja, haverá espaço para mais pullback, ou seja, um retrocesso da perda de valor, ou seja, haverá espaço para esse cone ser completado, ou o espaço vazio criado abaixo dele já permite que criamos uma expectativa de aqui formando um patamar intermediário, considerado um ombro, aqui uma cabeça, formamos um novo ombro no sentido dessa linha de tendência de alta que foi rompida em altíssima velocidade. Bem, essa métrica, vou precificá-la, já venho fazendo isso já há alguns dias, aqui colocando um limite de oscilação e aqui uma pequena aceleração no sentido de testar essa métrica, ou seja, haverá espaço para esse teste. O mercado abriu, fez uma retração até um nível já esperado e em altíssima velocidade se recuperou pela abertura americana às 8 horas de Londres. Então veja, abertura europeia, 8 horas de Londres. Então nesse caso, durante a metade do pregão europeu, verifica-se que há uma formação em bandeira, portanto, há um interesse do operador em manter esse nível de agressão ao preço. Então aqui vamos deixar bem claro uma régua dizendo que haverá uma nova investida no sentido do topo anterior, seria uma bandeira de alta. Bem, vamos seguir agora comparando com a moeda americana e o mercado japonês. Neste caso, a moeda japonesa. Neste caso, ainda verificamos que a perda do interesse para a recuperação de valores da moeda japonesa está desacelerando e não há mudanças tão significativas há 3 dias. Então, desde o final da semana passada, quando a notícia da inflação americana e do emprego, do payroll, mostrando a criação de vagas, ou seja, mostrando que a economia realmente continua forte, e isso causou um contrassenso ao mercado, porque valorizou as ações americanas, enquanto que a moeda japonesa não se alterou, ou seja, haveria interesse em investidores no Japão, continuarem no Japão, investindo na moeda japonesa, ou seja, ela vai se valorizar, ou seja, ela viria contra a situação, já que ela perdeu tanto valor, ela viria contra e se tornaria um ativo mais forte frente à redução do preço do petróleo, que é o principal motivo que levou ela a essa situação. Bem, então vamos deixar claro o seguinte, aqui há uma estabilidade em relação à moeda. Essa estabilidade está nítida, apesar de haver essa retração em poucos dias. Vamos colocar aqui o diário, mostrando que a oscilação mantém um nível mais baixo de especulação dessa moeda. Bem, voltando às ações brasileiras, a métrica que já está definida aqui mostra 2 tentativas, a primeira já bem sucedida de romper determinada linha de tendência. Aqui não podemos dizer que é uma linha de tendência de alta, sem considerar, igual o mercado americano, aquele cone desde o início da desvalorização dos ativos plenamente. E vou colocar mais um ponto aqui para vocês verificarem que aqui foi antes
da pandemia, aqui passamos acima da pandemia e aqui estamos nós numa área extremamente bem definida, que é os 100, 110 mil pontos. Então, essa oscilação onde o preço está no momento 110 até 120 seria o segundo andar. O terceiro andar nós tivemos junto com o mercado americano, né, um nível mais elevado de valorização da moeda, que dá para ver claramente as 5 ondas aqui. Uma onda, 2, 3, 4, 5. A onda A, B, C também já está bem definida. Portanto, agora estamos na retração da primeira, segunda, terceira, quarta onda, onde iremos chegar com a quinta onda de perda de valor. Talvez essa métrica represente, no caso do Brasil, a indefinição da eleição. Indefinição simplesmente porque ainda não aconteceu. A definição dos candidatos já está bem clara, o interesse do público pelos candidatos. Então, talvez aqui tenhamos a próxima onda, ou seja, ao romper esse fundo, poderá ir mais além. Ao romper esse topo, poderá ir mais além. Então, vamos deixar aqui 2 níveis de redundância, né? No caso desse aqui, é mais difícil de mensurar, porque ele é um nível já foi testado em determinado momento, então não vou deixar nenhuma métrica aqui, mas deixarei essa métrica como confluência de valores. Aqui eu vou mudar a definição para o formato Firebricks e um pouco mais significativo. Aqui idem, para mostrar o cone de resultante pela indefinição das eleições, ou seja, aguardando as eleições. Então estamos aqui com o Firebricks e aqui estaremos com a nível 3 de relevância. Bem, essa é a minha análise para o período que nós estamos nos aproximando, ou seja, vencimento do contrato mais líquido do Ibovespa para 16 de agosto, ou seja, próxima semana. Então, nesse caso, a convergência ainda está bem latente, né? Ou seja, o preço está convergindo para um triângulo, porém aqui nós já temos 3 ondas definidas e um topo a ser vencido. Esse topo, ao ser vencido, já tem uma linha de alvo precificada. Bem, quanto à moeda, aqui deixarei ela como está, não mudarei nenhuma maneira de fazer, porque ela, até o fim do mês são 20 dias, o meu alvo de fim de mês está definido aqui, ou seja, existe uma métrica para que esse alvo seja buscado, no caso aqui uma linha de suporte, né? Ele suportou aqui, vai levar a uma nova inclinação, vamos dizer assim. Vamos dar uma métrica aqui do ponto onde foi feita a análise. Aqui o ponto onde foi feita a análise. Essa métrica estava prevista até o fim do mês, então vamos deixá-la com o bug lá onde tem relevância. Está aqui o bug na relevância, né? E aqui, essa aqui ainda está faltando uma filigrana aqui. Bem, está aí a maneira com que ela vai ser verificada. Bem, nesse caso, ainda temos o primeiro e segundo movimento com força relativa, porque não foi suportado, não foi transpassado essa métrica de gap que foi apresentada aqui. Então, tem um gap, tem um movimento negativo, ou seja, valorização do real, né, perda de interesse pelo ativo de risco, e ele não foi suplantado, ou seja, esse gap ainda está aberto. Então vamos estender essa linha de tendência de baixa que foi rompida e foi deixada para trás, né? Ela corresponde a um desvio padrão já pela movimentação do 1 hora. Vamos ver pela movimentação do diário.
o desvio padrão é muito maior, né? Então não tem como fazer a comparação. Pelo 4 horas também, ou seja, o desvio padrão do 4 horas corresponde a uma métrica que foi alvo, esse alvo foi atingido. Então vamos dar a ele agora a singularidade, assim, desculpe-me, não é a singularidade, o termo correto é o consenso do topo. Vou dar a ele um destaque no consenso, que é o valor máximo que ele atingiu, aqui no 1 hora, aqui no 4 horas e aqui no diário. Então houve um consenso, um topo ali, houve uma reversão do topo bem definida, uma tentativa do topo e aí a perda de valor. Aqui estamos num ponto de indefinição e já estendendo essa área de toque nesse ponto. Então tá lá o espaço anterior e o espaço atual. O espaço, não, o nível, né, anterior, o fundo anterior onde a linha de tendência de baixa foi traçada antes do gap, e aqui a volatilidade representada por esse doji do dia de ontem. Bem, então vou deixar assim, do jeito que está, até o fim do mês. Bem, essa é a minha análise. Chama a atenção de vocês que para negociar esses contratos na Active Trades, o link está na descrição do vídeo, você pode utilizar, no caso do US 500, meio 0,5, né, meia unidade de contrato, mini contrato americano. Aqui 5 centésimos do contrato brasileiro. Aqui 1 centésimo do par americano ien japonês. E aqui 1 centésimo do contrato, do mini contrato de dólar. Esses valores permitem a você gerenciar de forma adequada o seu capital. Mesmo assim, você não corre o risco, você não se exclui do risco de perder todo o seu capital. Procure um agente autônomo de investimento na corretora credenciada na CVM, com sede em Florianópolis, Active Trades. Agradeço a atenção de vocês. Vou publicar imediatamente no meu canal do YouTube, canal esse que utilizo para analisar os meus trabalhos e verificar a possibilidade de eu operar corretamente o meu capital. Não utilize as minhas informações para negociações, não, essas informações são somente para os meus estudos e que contribuam com o estudo de vocês para a atividade de operador de mercado. Agradeço a atenção, obrigado.